Será que a tua vida tem sido para a honra e glória de Deus? Ou você tem vivido escolhendo uma parte e deixando aquilo que realmente glorifica a Deus? Ou seja, quando Deus faz alguma coisa sobre a tua vida, se você realmente testemunha a Deus, ou estás realmente pensando que é tua sorte e teu querer? Ora viva, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, encontradamente também ao meu canal Jobs S. Desculpa mesmo pela demora. Sendo final de ano, às vezes há muitas correrias e fica meio difícil conseguir honrar com a agenda. Mas como Deus é bom, estamos aqui hoje e temos a plena certeza que Deus vai falar para a tua vida e também para a minha vida. Mas antes de tudo, vamos orar. Oremos, querido Deus e Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pela dádiva e pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque se não fosse pela tua graça e pela tua misericórdia, nem sequer estaríamos aqui. Todavia, Deus, nos entregamos essa série nas tuas mãos, sendo o último dia do ano de 2024. Nós acreditamos que, a partir desta série, o Senhor vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão triunfar, que vão dominar na alma, no físico e no espírito, de tal maneira que possamos dominar de forma absoluta. E desta feita queremos dedicar o ano de 2025 nas tuas mãos, que tudo que não foi realizado no ano passado, de 2024, possa se cumprir nesse ano de 2025. Nos oramos com fé e em tudo nos agradecemos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos a falar da série Os 4 apetites humanos. Lembrando que já falamos do apetite sexual, apetite espiritual, apetite da fome de alimento e o apetite da ganância ou da fome de poder. E falamos também como vencer no físico, como vencer na alma, e hoje nós vamos falar como vencer no espírito. Mas antes de tudo, vamos fazer o seguinte: nada do que nós fazemos deve estar fora da vontade de Deus. Então, o texto de base para este episódio é Gálatas 5. Vamos ler o versículo 16. Depois vamos saltar para o versículo 22. E diz assim a versão que me acompanha. Digo, porém, andai no espírito, não cumprirei as concupiscências da carne. Algumas traduções dizem, anda em espírito e não cumprirás com os desejos da carne. 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Palavra do Senhor. Bem, no episódio de hoje nós vamos responder à questão qual é a forma de nós vivemos na plena vontade de Deus, de tal maneira que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e possa se manifestar nas formas dos dons espirituais, que é isso que nós acabamos de ler no versículo de número 22. E sem mais delongas, para não ter que sermos muito longânimos, né? Tudo cumpre-se pelo princípio de que, primeiramente, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Trindade, ela é plena. Nós não podemos ter o Pai sem o Filho ser o Pai e o Espírito Santo ser o Filho e o Pai. Então, diz a palavra lá em Gênesis ou seja, a Bíblia nos ensina que há um só Deus em 3 pessoas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus dizia, quem me tem a mim, quem vê a mim, também vê ao Pai. Quem cumpre a minha vontade, cumpre a vontade do meu Pai. Então, quando nós falamos sobre vencer no Espírito, nós estamos a falar sobre fazer a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Primeiramente, foi o que nos lemos no versículo de número 15, que diz, anda em espírito e não satisfarás as concupiscências ou os desejos da carne. O que isso significa, pregador? Isso significa que todas as vezes que nós entendemos que queremos que os dons do Espírito Santo sejam reais na nossa vida, precisamos cumprir com aquilo que são as disciplinas ou os princípios espirituais. Quais são esses princípios? Primeiramente, tudo cumpre-se a 3 passos ou 3 hábitos simples que acredito que nós já falamos ao longo da série, que é
jejum, oração, estudo da palavra e queremos acrescentar aqui a comunhão com os irmãos, participarem, quando falamos de comunhão com os irmãos, estamos a falar de participarem juntos, estamos a falar também de questões de nós compartilharmos aquilo que temos com aqueles que necessitam, estamos a falar de tudo aquilo que permite com que Deus seja glorificado por intermédio da minha e por intermédio da tua vida. Eu tenho dito sempre que, aliás, eu aprendi assim, que realmente os verdadeiros cristãos não são vistos quando eles abrem a Bíblia, quando eles pregam, quando ficam em frente de pessoas e falam palavras bonitas e postam nas redes sociais. Mas sim, homens e mulheres de Deus são pessoas que entenderam que eu preciso ser amor para a vida do meu irmão, gozo para a vida do meu irmão, longanimidade para a vida do meu irmão, paciente, longânimo. Eu tenho que ser alguém que, através de mim, Deus seja glorificado e os dons do Espírito Santo sejam manifestos através de nós. Então, segundo ponto do porquê, de como é que nós vencemos no Espírito. Uma vez que nós oramos, jejuamos e meditamos e também entramos em comunhão com os nossos irmãos, a segunda coisa que nós precisamos fazer é pedir para ser batizado pelo Espírito Santo e dar a liderança da nossa vida ao Espírito Santo. Existem muitas pessoas que dizem, eu estou na igreja, mas cumpro só essa parte e essa parte não interessa. Mas a verdade é que acontece que Deus é completo. E tal como eu disse na introdução, nós não podemos ter o Pai sem o Filho, o Espírito Santo sem o Pai e vice-versa. Nós precisamos ter os três. E se você perceber lá no Evangelho, a palavra fala que através do Espírito Santo, o Filho é glorificado e o Pai também é glorificado. E Jesus nos ensina que tudo quanto nós fazermos para o reino deve ser para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Uma vez que nós entendemos isso, vamos entender que aqui não importa o que nós vamos fazer. Tudo o que nós fazemos, diz a palavra lá, o apóstolo Paulo diz assim, quer façais, quer comais, quer bebais, não importa o que você vai fazer, faça isso para a honra e para a glória de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses para perguntar a você, será que a tua vida tem sido para a honra e glória de Deus? Ou você tem vivido escolhendo uma parte e deixando aquilo que realmente glorifica a Deus? Ou seja, quando Deus faz alguma coisa sobre a tua vida, se você realmente testemunha a Deus, ou estás realmente pensando que é tua sorte e teu querer? Reflita nisso. E nós queremos dizer assim, né? Como nós sabemos, desde o princípio nós já falamos, como nós sabemos que tudo gira, ou seja, o físico é movido pelo que é ativado no espírito, nós precisamos entender que todos nós, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, jejuamos, meditamos, oramos e praticamos a palavra de Deus, automaticamente o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar para fora os fragmentos que nós carregamos de Deus. O que é que isso significa? A palavra e o mundo espiritual, eles andam de forma alinhada. Deixa eu só abrir aqui rapidamente o livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Abra comigo essa Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, a versão que me acompanha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Você deve estar se perguntar o que que isso tem a ver com o que nós estamos a falar. Acontece que eu disse que todos nós carregamos o fragmento de Deus. E todas as características que nós encontramos aqui na parte B do livro de Jó, eles representam as características que interligam com aquilo que nós já lemos no versículo 22 de Gálatas 5. Integridade é uma das características da personalidade de Deus. Retidão, temor, justiça e não se compactuar com o mal são 4 características que demonstram que nós realmente estamos a meter para fora os fragmentos que Deus colocou em nós. Segundo, alimentarmos o espírito
Nosso espírito é aquilo que nós já mencionamos anteriormente. E terceiro, nós queremos falar o quê? Que todas as vezes que nós entendemos os segredos e as chaves de disciplinas espirituais, automaticamente nós ganhamos saúde física, mental e na alma. Existem pessoas, dizia, eu acredito que num dos episódios quando falamos dos quadratites, que a vida e a morte estão ligadas ao sexo e ao sangue. Todos eles possuem as mesmas características. Por quê? Porque os três podem ser usados para a tua destruição, como também para a tua elevação. Por exemplo, se você faz, né, as coisas que não glorificam a Deus, se você rompe com certos princípios antes do tempo, aquilo que estava para ser uma bênção para a sua vida será uma maldição para você. Então perceba que Deus é um Deus que cumpre princípios. E segundo, nós precisamos entender que automaticamente, quando nós entendemos as disciplinas espirituais, nós vamos mover no espírito. Por que mover no espírito? O mundo espiritual é movido por palavra. Se você entender que a tua palavra tem poder para mudar, você vai aprender a usar a tua boca para dar vidas, não para gerar morte. E o terceiro ponto é nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Na verdade, Deus já nos deu essa armadura. Todos nós carregamos a armadura de Deus. Mas nós precisamos todos os dias nos revestir, porque muitas das vezes, por causa do pecado, nós temos a tendência de retirarmos essa armadura. De que forma? Uma vez que você deixa de cumprir os princípios de Deus, significa que a sua mente está vazia. Ou seja, quando nós falamos do capacete da salvação, fazendo aqui uma aplicação, estamos a falar que o capacete da salvação representa a classe ou a base que move os teus pensamentos. Se os teus pensamentos estiverem alinhados com Deus, automaticamente você vai perceber quando você perde o capacete da salvação. Quando falamos também do capacete da salvação, estamos a falar de ter pensamentos que glorificam Deus, que nos livram, nos fazem desviar-se do mal, e não fazer as coisas do mal. E também quando falamos do capacete da salvação, estamos a falar em dar liberdade, em ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo a falar através da nossa consciência. Porque eu falo sobre isso no livro que Deus ainda fala conosco, que Deus fala através da nossa consciência. E se você não perceber isso, automaticamente você vai pensar que é um pensamento aleatório. E a minha palavra de ordem para esse episódio, para fechar essa série é: não deixa que o Espírito Santo morda na sua mente, na sua vida. Então, seja cheio de Deus, seja cheio da armadura de Deus. Aprenda como mover-se no mundo espiritual por intermédio da palavra que você libera. E também seja disciplinado nas disciplinas espirituais para que você caia em saúde física, mental e emocional. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe sua vida. E lembrando também, hoje é o último dia do ano de 2024. Também é o último dia que estamos a liberar o livro O Poder Atômico de Deus, aparente em oração ao preço promocional. A minha oração é que Deus rica e poderosamente abençoe o teu 2024. E também eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo tocou o seu coração, se Deus falou contigo do mesmo jeito que Ele falou contigo, não deixa que essa mensagem morra contigo, mas que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Curtindo, comentando e compartilhando. Deixa as suas dúvidas e também deixe nos comentários que assuntos ligados àquilo que nós temos estado a ensinar vocês gostariam de ouvir. Que Deus rica e poderosamente abençoe o teu dia. Boas entradas. Desejamos um ano de 2025 cheio de muita prosperidade, mover espiritual e cimento. Que Deus rica e poderosamente abençoe você e a sua casa, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.